Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente nos corações de todos. Hoje nós vamos continuar com a leitura do Livro dos Espíritos e vamos falar sobre livre-arbítrio. O que seria livre-arbítrio? Nós sabemos que liberdade, arbítrio é opinião, poder de decisão. Então, o livre-arbítrio seria o poder do homem em escolher o bem e o mal, o seu próprio destino, de fazer suas vontades por sua conta, em sentido bem literário, né? Mas vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer sobre livre-arbítrio. Pergunta 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Isso já é dito desde sempre, né? Que o livre-arbítrio nos dá o direito de agir de acordo com a nossa vontade, né? E com a nossa responsabilidade, né? Que seríamos como máquina, como dizem, né? Se não fosse o livre-arbítrio, não teríamos nenhuma responsabilidade sobre nossos atos e o que viéssemos a praticar, né? Seria apenas autômatos. Pergunta 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica ao seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Então, veja bem, nosso livre-arbítrio é na medida que nós crescemos, né? Uma criança tem o seu livre-arbítrio cerceado pelos pais, né? Para que ela não se machuque, não sofra acidentes, né? E a questão da educação que os pais vão lhe dando, então os pais vão cerceando esse livre-arbítrio, né? Para que elas, dentro da educação que eles acham mais correta. Entendeu? Um bebê não tem vontade própria, né? São os pais que vão lhe indicando o que deve ser feito. E assim até que nós possamos agir e pensar com nossas próprias ideias e passamos a ter o nosso controle na vida, né? Pergunta 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo certo e errado, estamos em evolução, né? Então a gente vai conhecendo o que nós temos, né, de fazer durante a nossa vida para evoluir.
Sendo que, assim, como estamos ainda nesse planeta de provas e expiações, ainda somos muito imperfeitos, somos como crianças ainda, na infância, aprendendo ainda, errando, passando por sofrimentos e às vezes nos desviamos e ficamos em erro, né? Então, com as encarnações, o certo seria nós irmos esquecendo essas más inclinações. Porém, algumas vezes o espírito insiste em viver, né? Ficar com essas predisposições, como ele diz aqui, instintivas, né? E que vai fazendo que ele incorra sempre nos mesmos erros. Porém, como diz aqui mesmo, que os espíritos explicam que não há arrastamento irresistível. Essa história de dizer que a carne é fraca, não, a carne não é fraca, o espírito é que é fraco. Então, temos que vencer essa etapa do nosso espírito fraco, que ainda cai em erro. Tem que procurar nos melhorar, né? O espírito, conforme ele vai tomando consciência do mal, que ele se sente arrastado, ele tem que utilizar a própria vontade de querer resistir a isso. Sabendo já o que é certo e errado, procurar ir pelo caminho certo, né? Pelo bem, caminho do bem. Pergunta 846. Sobre os atos da vida, não exerce influência o organismo? E se essa influência existe, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Quer dizer, o nosso organismo, nosso corpo, será que exerce alguma influência? É inegável que a matéria exerce influência sobre o espírito, que o pode entravar em suas manifestações. Daí vem que, nos mundos em que os corpos são menos materiais que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distinguam as faculdades morais das intelectuais. Se o homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu espírito quem o possui e que lhe o transmite, mas não seus órgãos. Então, o que nós entendemos disso? O corpo exerce uma certa influência, né? A matéria exerce uma certa influência sobre o espírito. Porém, os seus próprios instintos, no caso, como exemplificando aqui o instinto homicida, é do espírito, não é o corpo. Por isso eu volto a dizer, não é a carne que é fraca, e sim o espírito, que estamos sempre procurando vencer as suas más tendências. Ainda tem a continuação. Aquele que anula seu pensamento para se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, pois que não cuida mais de se precaver contra o mal, e é nisto que incorre em falta, visto que assim procede por vontade sua. Ou seja, ele quer agir somente com os prazeres da vida, com somente o que o corpo, né, a matéria, exige. Não está se preocupando em ouvir as suas intuições, os avisos que os espíritos têm sempre para nos guiar para o bem. Então, ele comparando essa pessoa que vive só da matéria, que é semelhante ao bruto, aquele dos tempos das cavernas que agiam puramente pelo hoje, pelo momento, para sobreviver, né? E vive só nesse momento, de viver só o presente, sem se preocupar que existem mais do que aquilo que é a matéria mesmo, né? Do que a vida material. Nós não somos
só matéria, nós somos espíritos. Então, é preciso lembrar que a liberdade das ações sem limites, ela não existe. Nós temos um livre-arbítrio limitado e ele nos traz consequências. O que você faz é a questão do plantio, né? Da colheita. O que você faz, você vai receber aquilo que você planta, você vai colher, não é? Então, tem que entender que a pessoa que acha que o seu livre-arbítrio pode fazer o que quiser, ele está equivocado. Que a liberdade, ela tem limitações. Por quê? Pelo nosso senso moral. Ele que vai limitar o que é o certo e o que é o errado. Não podemos impor isso para uma pessoa ignorante. Quer dizer, uma pessoa ignorante, eu me equivoquei, uma pessoa ignorante, ela não tem esse senso moral de utilizar o seu livre-arbítrio, né, da forma, digamos, correta, que não seja para o bem, para a sua evolução. Você está preocupada em querer viver e gozar a vida. E não é bem assim, né? 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e desde então não tem mais liberdade. Essa deformação constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. Quer dizer, como eu falei anteriormente, o livre-arbítrio ser limitado, que ele nos traz as consequências. Quando fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, né, temos que estamos sempre fazendo mau uso durante muitas e muitas existências, ou até em uma mesmo, quando você age, como ele diz ali, o espírito explica como um déspota ou um mal rico, ele volta numa outra existência como um escravo ou como um mendigo. Para quê? Para reparar esse mau uso dele. Quando ele fala da deformação aqui, Kardec pergunta, né, eu utilizo esse termo, e alguns falam da idiotia, né, são as pessoas tendo uma debilidade mental. Isso geralmente não é que seja uma regra, mas geralmente são pessoas que fizeram mau uso da sua inteligência, usaram para o mal, né, principalmente porque nós somos espíritos em evolução, nós estamos aqui sempre para caminhar para o bem. Então, como nós sempre dissemos, invariavelmente nós vamos para o bem. E quando persistimos, quando o espírito persiste sempre naquele erro, por muitas vezes, né, acaba passando por essa, eu não vou nem dizer que é uma punição, né, mas é uma consequência dos seus atos. São a consequência da má escolha dele. Aí, como ele fala, aí a ação da matéria sobre o espírito, para que o espírito fique preso a um corpo, né, que não lhe dá direito de gozar uma liberdade plena, para que ele aprenda a controlar, né, agir do seu livre-arbítrio com
sabendo dos limites que ele tem que exercer. Pergunta 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Que utiliza a bebida para fazer coisas que não tem coragem de cara limpa, como dizem. Então ele está cometendo duas faltas aí, né? Ele está utilizando mal a sua liberdade e utiliza um subterfúgio que não é nada saudável, né? Que é da embriaguez ou usar um tóxico, né? Alguma coisa assim, que não faz bem nenhum. Então ele comete duas faltas. E não é desculpa dizer, porque eu bebi, eu não sabia o que estava fazendo. Isso também não justifica, né? Principalmente porque usou da bebida. E não é algo aprovado pela espiritualidade. Sabemos que quando nós estamos sob o efeito do álcool, nós estamos muito mal acompanhados, né? 849. Qual a faculdade dominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas, como criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, também és mais responsável que ele pelo que fazes. Resposta dos Espíritos para Kardec, né? Como hoje nós somos seres inteligentes, temos mais responsabilidades do que uma pessoa mais ignorante, uma criança, por exemplo, mesmo sendo um espírito antigo, mas está no corpo de uma criança, ainda tem que aprender, ela não goza de plena liberdade, ela tem as necessidades mais primitivas, né? As necessidades primárias que uma criança necessita. Lembrando que o nosso instinto, ele nunca deixa de existir, porém hoje nós usamos o nosso intelecto, mas o nosso instinto ele é muito útil para nos livrar de algumas situações bem incômodas, que é o nosso instinto de preservação, de sobrevivência. Isso daí vai sempre vai falar mais alto em nós. Pergunta 850, a pergunta final. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade do pouco esforço que empregardes para superar os obstáculos. Aqui, pelo que eu entendi, a posição social, né, que eles dizem que não constitui, às vezes, para o homem obstáculos. Quando quando o homem ele tem um padrão social mais elevado, com uma facilidade às coisas, aí ele diz que se não seria um obstáculo, né, para ele seguir o que seria o certo, né? Então, ele diz que o mundo tem suas dúvidas, tem, sem dúvida, aliás, suas exigências. O mundo, se nós estamos numa sociedade que há um apelo muito grande, né, de consumo, mas nós temos que ter sempre esse bom. Deus é sempre justo,
claro que ele considera que existe todo esse processo, essa evolução social, que esses apelos, que nós não somos privados de lazer, de romance, de uma vida social, né? Eu acho que nada nos, eh, nada nos é proibido, como diz Paulo de Tarso, porém nem tudo nos é lícito. Então, nós temos é que ter a responsabilidade, né, e nos esforçarmos para superarmos esses obstáculos, como ele diz aqui, né? Superarmos esses obstáculos que servem só para nos, como é que se chama? Peraí, que fugiu a palavra. Que nos distrai, são distrações para que a gente saia do nosso caminho. E isso Deus também percebe, né? Deus é como um pai. Nós sabemos que Ele é um verdadeiro pai. Ele nos instrui e nos dá mais liberdade de ação à medida que nos tornamos responsáveis para agir corretamente. E já dizemos, né, com o conhecimento sempre vem a responsabilidade, ela é sempre maior de acordo com o nosso conhecimento. E nós temos esse conhecimento, não conhecemos tudo com relação ao universo, mas aqui na nossa existência na Terra, nós temos esse conhecimento, nós sabemos, temos o que temos que fazer, nós sabemos qual é o objetivo de nós aqui encarnados nesta Terra, o que temos que fazer para evoluir, crescer, melhorarmos, nos moralizarmos. Nós temos o nosso guia e modelo, que foi Jesus, que veio aqui nos mostrar o que temos que fazer, qual é o caminho a seguir. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente nós espíritas, com todo esse entendimento que Kardec nos deixou, né? Estamos com toda a codificação para mostrar para nós qual é o verdadeiro sentido da nossa existência. Então, nós estamos com muita responsabilidade para fazer as coisas certas. Lembrando sempre que o livre-arbítrio não nos dá o direito de fazermos o que bem entendermos. Nós temos que ter a responsabilidade, nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter a limitação para que nos conduza sempre o caminho do bem. Então, essa é a última pergunta. Mais tarde poderemos dialogar sobre isso, porque dá para explorar muito mais. Eu sinto que eu não falei com todo que ele pode explorar mais essa parte aqui do livre-arbítrio. Não estou nem conseguindo falar livre-arbítrio direito. Tá? Uma boa tarde para todos. Fiquem em paz.